Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Patrícia, eu sou médica formada há 10 anos, em 2008 eu me formei, fiz minha residência de infectologia, sou também professora de Kundalini Yoga e hoje eu trabalho com uma medicina integrativa, mas na linha mente e corpo, em que eu associo conhecimentos de medicina mesmo, conhecimentos de saúde de uma forma geral, principalmente a medicina centrada na pessoa, que é algo que eu uso muito, associo aos conhecimentos do yoga, do Kundalini Yoga, esses conhecimentos milenares, principalmente as meditações. Tenho também uma formação como terapeuta floral e como coach, então tudo isso faz com que hoje eu trabalhe com os pacientes com programas de saúde para que esses pacientes possam realmente migrar de processos de adoecimento graves para um processo de saúde ou de recuperação da sua saúde. Eu comecei esse trabalho há mais ou menos 7 anos, no ano de 2012 eu terminava a minha residência e consequentemente eu passei por uma crise, uma crise bem existencial mesmo, uma crise relacionada à profissão, relacionada à medicina. Foi um processo muito doloroso que eu vejo hoje, 7 anos depois, não é à toa, os 7 anos sempre trazem muito significado, que eu vejo hoje 7 anos depois que está em processo de resolução. Então, dessa crise pela qual eu passei, saíram muitos questionamentos. Eu, consequentemente, me tornei uma pessoa melhor e uma médica melhor também. Eu pude ajudar outros colegas médicos enquanto eu trabalhava como coach e tudo isso. Assim, trabalhei e tenho trabalhado ainda nessa questão durante uma boa parte do meu tempo, ajudando mesmo esses colegas a identificarem em si aquilo que está causando o seu adoecimento e também a sua falta de empatia e de sentimento de completude dentro da medicina. Não sei se vocês me entenderam. Bom, mas se vocês chegaram até aqui, essa aula que eu vou disponibilizar de forma gratuita, essa aula aqui a gente vai falar sobre o médico nesses novos tempos, Porque eu não sei se vocês perceberam, mas o mundo do qual eu me formei há 10 anos atrás, ele é muito diferente do mundo que a gente vive hoje. O mundo no qual eu entrei na faculdade já era um mundo novo, já era um mundo que já tinha internet, já tinha os computadores, mas esse mundo que eu tenho hoje, com smartphone, com a comunicação tão rápida, com as redes sociais, tudo isso mudou muito o perfil da medicina e a forma como a gente faz medicina mesmo, a forma como a gente se coloca, a forma como a gente se apresenta e a forma como o paciente vê a gente. Não é mesmo? Em tempos de Dr. Google, mais do que nunca, nós enquanto médicos precisamos cada dia mais sermos melhores. E isso acabou gerando e tem gerado um sentimento de ansiedade e angústia muito grandes. E todo tempo, a todo momento surgem novas terapias, novas informações, novas formas de lidar com o paciente, e aí você se vê, assim como eu, você se vê muito perdido em relação a tudo isso. O que é verdade? O que é ciência? O que é confiável? Então, tudo isso faz com que a gente fique um pouco inseguro. E a todo momento surgem novas informações, sobre como proceder, como podemos ser melhores médicos, sobre novas formas de tratamento, terapias e sobre como o paciente como o paciente está, e a gente se vê perdido sem saber de verdade o que é ciência, o que é confiável, de onde pode vir essa informação. Eu sei que vocês devem estar passando por isso, porque as redes sociais nos trouxeram essa enxurrada de informações médicas, de informações sobre os nossos próprios colegas. Isso gera em nós também um sentimento de angústia, aquele sentimento de que eu estou ficando para trás, de que tem alguém na minha frente, de que o fulano sabe mais que eu, que é já algo que sempre foi estimulado dentro da nossa profissão. Desde o momento em que a gente fala que vai fazer medicina, a gente já sabe que vai enfrentar uma concorrência muito grande e que isso afeta o nosso sistema nervoso, nosso emocional, não é verdade? Quem de nós não adoeceu? Quem de nós não teve momentos de ansiedade, de angústia ao longo da faculdade, ao longo do cursinho? E mesmo depois de formados, quem de nós não é verdade? Eu tenho quase certeza que é praticamente impossível encontrar alguém que estudou medicina, que passou por todos esses processos e que nunca tenha se sentido de verdade psiquicamente adoecido por tudo que experimentou e por tudo que vem
tem vivido por toda essa grande pressão que é a nossa profissão. Afinal de contas, é uma profissão que, querendo ou não, nós estamos o tempo todo lidando com seres humanos e de uma forma muito, muito exigente, de uma forma muito séria. Porque se eu esqueço de olhar o potássio de um paciente às 9 da manhã, às 11 da manhã ele pode ter uma parada cardíaca. Então isso gera uma grande pressão, não é verdade? E é só um potássio? Não, mas é um potássio que faz todo o estrago. Então, desde o momento em que somos colocados frente a essa vida e morte, a esse contato com o ser humano de forma tão profunda, nós nos vemos o tempo todo sendo questionados por nós mesmos sobre nossas próprias condutas. Nós nos vemos o tempo todo sendo apontados pelos nossos colegas quando a gente esquece ou comete algum deslizezinho. E como seres humanos, nós todos já erramos. Eu sei porque eu também já errei. E é um errar que muitas vezes é uma coisa simples, uma coisa pequena, mas que por todo esse ambiente de pressão e de estresse psicológico, esse ambiente de competitividade altíssimo, qualquer pequeno deslize, ele não afeta somente o paciente, ele afeta todos nós, porque ele faz com que, mesmo que seja algo possível de ser corrigido e resolvido ali na hora, nós trazemos aquele sentimento de que não somos bons o suficiente. E esses errinhos, gente, pode ser coisa simples, tipo preencher um prontuário ou escrever algum remédio de forma inadequada, talvez porque você estava cansado, e aí vem da farmácia de volta a prescrição, e aí você fala, nossa, como eu sou um médico mais ou menos, ou não estou sabendo nada, ou enfim. Eu nem ia falar disso, mas me veio essa percepção de como o tempo todo nós estamos sendo criticados, cobrados, exigidos. E, por outro lado, existe uma alta carga de trabalho. A gente começa estudando muito, desde o momento em que fala que vai fazer medicina, a gente passa a faculdade toda estudando muito, dando plantões dentro da nossa formação, e a gente se forma e continua trabalhando e estudando muito. Vai para residência, é algo assim extremamente pesado, né? Não é verdade? Eu fiz a minha residência de infectologia entre os anos de 2009 e 2012. Terminei em janeiro de 2012. E foram anos muito trabalhosos, em que eu tinha que estar no hospital às 6 da manhã, eu saía às 6 da tarde e muitas vezes eu estava de plantão à noite. Então era uma coisa assim que, naquele momento, eu sabia que ia passar, né? Mas que era extremamente desgastante. E foi naquele momento também que eu conheci a yoga, que fez toda a diferença na minha vida. Eu conheci a Hatha Yoga primeiramente e era um lugar onde, meu Deus, onde eu realmente tocava a minha essência, onde através das respirações, através daquela expressão do corpo, dos movimentos do meu corpo, eu me sentia conectada com uma pessoa que sou eu e a qual eu não experimentava há muito tempo. Porque era tanta desconexão, tanto trabalho, informação, estudo, festas e tudo tão superficial, que quando eu chegava naquela sala de yoga e a minha alma tomava conta de mim novamente, era como se eu tivesse renascido. E foi justamente isso que durante esses 3 anos da minha residência fez com que eu tenha ficado bem emocionalmente, psiquicamente e amadurecido muito com todo esse processo. No final da minha residência eu sabia que, talvez por alguns insights, que alguma coisa tinha mudado em mim e que eu precisava tocar e acessar aquela pessoa nova que tinha chegado. E que talvez a forma como a medicina se apresentava para mim não seria a forma como eu de verdade queria fazer. Então, foram processos de muitas crises, mas o fato é que quando eu terminei a residência em 2012, além de me casar, eu me presenteei com um curso de formação de Kundalini Yoga, como professora de Kundalini Yoga, e eu virei para mim e disse assim, olha Patrícia, até agora você tem feito tudo certo, você sempre foi uma boa aluna, você se formou numa ótima universidade, você fez uma ótima residência, agora com 30 anos, você pode experimentar algo que seja para você simplesmente, que talvez não vai te trazer nada, que talvez não te acrescente profissionalmente, mas que seja para você, que seja simplesmente para que você cresça enquanto pessoa. E aí eu me permiti me formar como professora de Kundalini Yoga e foi ali onde eu me encontrei.
eu me encontrei no seguinte sentido: aquilo ali salvava e me resgatava tanto, e a todas as pessoas que estavam naquela sala de yoga, que eu precisava dar um jeito de trazer aquilo para ajudar meus pacientes. Foi meu primeiro contato com as práticas integrativas, né? Hoje nós damos esse nome. Práticas integrativas são essas práticas, todas elas: meditação, yoga, florais, reiki, auriculoterapia, todas essas práticas que são incorporadas à nossa prática como médicos ou como terapeutas, para que a gente possa beneficiar o paciente em um outro lugar. Tá certo? Não é essa a conversa da aula de hoje, mas eu tô contando para vocês um pouquinho da minha trajetória para a gente se conectar melhor. E voltando ao assunto de hoje, né? Que o assunto que a gente vai falar aqui mesmo é o seguinte: como que eu posso ser um médico mais conectado, um médico na essência? Como eu posso ser um médico na essência? O que você acha? Vou te fazer essa pergunta. O que você acha que é preciso hoje para ser um bom médico? Como eu falei, em tempos de Google, de Instagram, em tempos em que os pacientes eles entram no nosso Instagram para ver quantos seguidores a gente tem e para ver se é confiável ir ao nosso consultório ou se o nosso trabalho realmente vale a pena. E fora que a gente que trabalha no SUS, porque eu também trabalho no SUS, a gente tem uma alta sobrecarga de pacientes, pacientes adoecidos de toda forma, de questões sociais, as quais a gente não tem a menor chance de chegar perto e de resolver muitas vezes. E fora o excesso de pacientes, as demandas, as metas que têm que ser cumpridas, como que a gente pode mudar a nossa realidade? E, consequentemente, quando a gente muda a nossa realidade, a gente afeta positivamente a realidade do nosso paciente, independente de onde nós estejamos. Então, como que isso pode ser feito? Como que eu posso ser um melhor médico, um médico na essência? Tudo isso, todas essas informações, essa enxurrada de coisas que acontecem e que tem acontecido, fazem com que a gente fique cada dia mais com o pé atrás com relação a nós mesmos e ao nosso conhecimento, com aquela sensação de que sempre está faltando alguma coisa que eu não sei e que eu tenho que aprender, não é verdade? E sobre isso eu vou te falar duas coisas. A primeira delas é que sim, a gente sempre pode aprender mais, e aprender é muito gostoso quando a gente realmente entende que aquilo faz sentido. Aprender e estudar geralmente é uma característica dos médicos, da maioria dos que eu conheço, e dos bons médicos, porque eles sabem que existe sempre uma formação, uma informação logo ali ao nosso acesso. Mas não faça disso algo obsessivo, porque nem sempre é só o estudar que vai te trazer todas as respostas. E principalmente, não só estudar só aquilo que está nos livros de medicina ou só aquilo que está na faculdade de medicina. Eu tinha um professor no meu segundo período que ele falava assim: quem só medicina sabe, nem medicina sabe. E é mais ou menos isso. Quando a gente fica muito fechado por um caminho só, muitas vezes a gente não percebe que existem muitos outros caminhos surgindo ao nosso redor. A gente precisa ter clareza mental, foco, para saber exatamente qual deles ressoa mais no meu coração. Qual desses caminhos aí eu posso abraçar e seguir confiante e tranquilo, acreditando naquilo que eu vim fazer enquanto ser humano nessa terra, naquele lugar onde eu vim servir ao meu propósito. Então, estudar é uma característica dos grandes e dos bons médicos. E quais são as principais características realmente de bons médicos? Uma delas é essa: é sempre buscar informações, é sempre buscar estudar, é ter conhecimento de medicina. Essa medicina da fisiologia que a gente aprendeu e que a gente tem aprendido, né? Se você é um cardiologista, você precisa saber fisiologia. Se você é um infecto como eu, você precisa saber a fisiologia, fisiopatologia, né? A gente estuda muito a fisiopatologia das doenças, né? E tudo isso, e a gente precisa saber isso mesmo. A gente precisa saber de medicamentos, a gente precisa saber de medicina, a gente precisa saber de doença. Mas, principalmente, a gente precisa aprender a saber sobre saúde. E é algo que a faculdade pouco nos ensina. Eu não sei se já mudou, mas na minha época ensinava muito pouco.
Eu, por exemplo, depois que terminei a minha residência, que fui me aprofundar nesses estudos sobre saúde e doença, e aí conheci a medicina centrada na pessoa, que é algo que hoje eu sei que já está dentro das faculdades de medicina, mas que naquela época, para mim, era um mundo novo se abrindo. Era assim, meu Deus, eu encontrei o lugar e aquilo que eu acredito. Olha só como que isso não chegou até mim antes. Então, essa era a minha alegria, meu espanto, meu encantamento com essa medicina centrada na pessoa. Então, foi meu primeiro encantamento também, de me encontrar enquanto médica, porque aquilo ressoava completamente no que eu acredito da medicina. Então, esse primeiro e grande ponto é: o bom médico, ele precisa saber sobre a fisiopatologia das doenças, mas ele também precisa saber sobre saúde, e ele precisa buscar informações sobre saúde, buscar conhecimentos que não foram entregues na faculdade muitas vezes. Então, hoje, enquanto médico, como eu falei, você precisa saber também sobre ter saúde, sobre essas novas linhas de conhecimento sobre a saúde, conhecimentos de como ajudar os seus pacientes nas mudanças de hábitos. Por exemplo, uma vez que a gente sabe que mais de 90% das doenças que a gente tem hoje, com as quais a gente lida, elas não são doenças agudas, que precisam efetivamente, como traumas, como processos infecciosos, que precisam ali efetivamente de uma abordagem cirúrgica, medicamentosa direta. A maioria dos medicamentos que a gente usa hoje são para doenças crônicas, e essas doenças, muitas vezes, elas não têm um tratamento efetivo dentro da medicina alopática, a não ser com mudanças de hábitos. E, enfim, não é verdade? Hipertensão, diabetes, doenças autoimunes, doenças mentais, até o próprio HIV, são doenças hoje tidas como doenças crônicas, e todas elas são afetadas, muito afetadas pelo estilo de vida. Então, um estilo de vida que gera muito estresse, ele aumenta muito mesmo o nosso cortisol, e ele piora a qualidade de vida de todos nós. Então, a gente precisa saber lidar com isso. A gente precisa entender que essa é uma das principais demandas dos nossos pacientes hoje. Não adianta nada eu ser um ótimo, sei lá, vou usar alguma coisa aqui, um ótimo cirurgião disso, daquilo, outro, se o meu paciente tem uma demanda ainda que é sei lá, uma demanda que é de perder peso, por exemplo. Então, eu preciso saber um pouco de tudo, ou eu preciso saber também para quem encaminhar e saber exatamente o que esse paciente precisa ter ou o que esse paciente precisa melhorar. Então, eu falo que nos próximos anos a gente vai ver muito mais mudanças ainda na medicina. E a medicina é uma das últimas áreas científicas que se transformam com as mudanças paradigmáticas. Então, se a gente tem uma nova formação de paradigma, como a gente tem hoje no mundo, porque a gente tem um mundo hoje muito diferente do que a gente tinha há 20 anos atrás, então a gente vive um novo paradigma, que é uma nova forma de se perceber o mundo. A medicina é uma das últimas ciências que muda. Isso historicamente já é falado, já é mostrado. Só que nós estamos passando pelo processo de mudança, e isso é inegável, inegável mesmo. Então, se você realmente acredita na essência na sua essência enquanto médico, você precisa acompanhar essa mudança. Eu falo que a gente está vivendo uma grande crise, e essas crises são sempre muito positivas quando nós as percebemos e sabemos que nós temos que tomar atitudes, e essas atitudes são: ou eu vou ficar ali reclamando porque não é mais como era antes, ou eu vou pegar tudo aquilo que eu tô vendo e me transformar para ser muito melhor do que eu era antes, entendeu? Então a gente está nesse momento. A gente tem aí um grupo que reclama e um grupo que está buscando a informação, buscando o conhecimento e buscando a transformação. Então eu espero que vocês que estejam aqui estejam nesse grupo, nesse segundo grupo, que está buscando a informação. E eu acredito que sim, né? Não é verdade? Então, esse conhecimento de saúde, ele é urgente, ele é para agora. Ele é algo que eu fui buscar e que eu não encontrei na minha medicina convencional, que eu encontrei em outros cursos, nos trabalhos de saúde integrativa, dentro dos conhecimentos da yoga, que eu encontrei nos processos de coaching, nos conhecimentos de coaching, porque eles nos ajudavam muito nessa questão dos hábitos. Então, foi onde eu encontrei
estudando sozinha sobre saúde, qualidade de vida, medicina, estilo de vida. Hoje a gente tem medicina do estilo de vida, que é uma ótima, né, são ótimas informações muito bem referendadas. A gente tem uma infinidade de coisas acontecendo. E aí tem coisas que são verdadeiras e tem coisas que não são. O que sempre é verdadeiro é aquilo que está focado no autoconhecimento e na mudança de estilo de vida, porque é isso que fica para os pacientes e é isso que eles precisam. Então, ser um bom médico nesses novos tempos vai requerer de você ir um pouco além, porque você está num tempo que exige de nós ir um pouco além. E esse ir um pouco além é buscar conhecimentos de saúde integral, corpo, mente, alma, emoções, principalmente, e esses conhecimentos, eles vão te tirar um pouquinho dessa caixinha que a faculdade fez com a gente, que nos colocou ali, a gente consegue olhar para o fígado e ver as patologias do fígado, para o estômago e ver as patologias do estômago, para o pulmão e ver as patologias do pulmão. A gente não consegue, muitas vezes, saber toda a consciência que existe regendo e olhando para esse corpo como um todo. Foi esse conhecimento que eu fui buscar e tenho desenvolvido, aprendido e trabalhado já nesses últimos 7 anos. Então, é justamente isso, é de você se conectar com o fato de que antes de nós sermos esse corpo físico aqui, nós somos seres espirituais, nós somos centelha divina. E é esse lugar em desconexão que leva você e leva seus pacientes para o sofrimento e para o adoecimento, principalmente. Então, tudo começa aí nessa desconexão, porque a saúde, ela não é só a ausência de doenças, ela é estar no fluxo da vida. Ela envolve uma saúde que é saber reconhecer, entender e cuidar das suas emoções, saber reconhecer, entender e cuidar dos seus pensamentos, é você saber lidar com as suas finanças, com o seu meio social, você ter momentos de felicidade, de alegria, você ter segurança, você ter estabilidade. Essa estabilidade que a gente tem hoje, que a gente pensa que encontra no emprego estável, no casamento estável, ela não é a estabilidade desse novo tempo. Nesses tempos que a gente chama de tempos líquidos, a estabilidade ela vem de dentro de nós. Esse caminho de ser um bom médico, ele passa por dentro de você. Então, esse é o primeiro lugar onde você precisa chegar. Dentro de você, olhar aí dentro e se conectar com a essência que te levou para essa profissão tão linda, para essa profissão que te deu tanto trabalho, não é verdade, para conseguir. Então, é assim. Primeiro vem a conexão com você, com a sua essência que te levou para a medicina, com esse lugar maravilhoso que você ocupa hoje, mas que muitas vezes não te faz feliz ou que você sente que não está fazendo tudo o que poderia fazer pelos seus pacientes. Então, se te acontece essa desconexão, esse é o primeiro ponto. É a sua essência enquanto médico que vai valer nesses novos tempos. Sabe por quê? Olha quantas informações a gente tem no Google e quantas informações a gente tem no Instagram, no Facebook. Quantas pessoas trabalhando ativamente o seu marketing, isso é importante, tá, gente? Não desmereçam o marketing. Ele é um lugar onde a gente pode falar sobre aquilo que a gente faz de uma forma íntegra, a gente comunicar para as pessoas como a gente trabalha. Então esse também é um recurso dos médicos, que a gente não usava isso há alguns anos atrás, mas tudo tem que ser de uma forma íntegra. E hoje as pessoas às vezes usam isso de uma forma totalmente exagerada, principalmente os médicos têm usado isso de uma forma assim doentia, como se isso fosse a parte mais importante do processo, e não é. A parte mais importante do processo é você ser em essência aquela pessoa que vai ajudar o seu paciente. Então você, nesses tempos agora, o médico, ele não vai ser aquele que fala, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. O paciente já chega pra gente sabendo do que ele tem. Por quê? E eu não acho que isso é ruim. Eu já ouvi muitas vezes dos meus colegas, nossa, é muito difícil porque o paciente já leu tudo isso no Google, não sei o que, já chega cheio de coisas e tal. Não, vamos entender, vamos olhar para isso de um lado positivo. O paciente, ele tem informações sobre o que ele está sentindo e ele já se empoderou daquele lugar. Mas ainda assim, ele vem em busca do especialista, porque ele pode ler tudo no Google, mas ele ainda precisa de um especialista, que é você, que somos nós, para falar para ele se ele tem aquela doença sim ou não.
Então, quando ele vem para você, ele vem com essas dúvidas e você tem que ser muito melhor do que você era antes. Por quê? Porque você vai ajudá-lo nessa transição e nessa compreensão. Então, ser médico e fazer medicina hoje, você tem que realmente não vai ser você o que você vai falar que ele vai fazer assim, totalmente sem pensar, porque ele pode sair do seu consultório e procurar outro médico para tirar outra opinião. O que vai fazer com que ele realmente confie em você é sentir. E isso não tem nada a ver com palavras, não tem nada a ver com o seu intelecto, tem a ver com a sua disposição de estar ali com ele, de estar ali, de servir, de ouvi-lo e de ser muito mais do que um médico, um professor, de ser um mentor, de ser aquele que mostra o caminho, mas que não diz exatamente o que ele tem que fazer, porque isso é ele que vai saber. As mudanças que ele vai fazer no seu estilo de vida, você pode falar todas elas, mas quem vai fazer é ele. Então, quanto mais você se tornar aquela liderança amorosa, aquele mentor que passa essa amorosidade e essa completude com o paciente, mais ele vai sentir em essência o médico que você é e mais ele vai ficar próximo a você ou ele vai te indicar para os seus colegas. Eu vivo isso, gente. Eu trabalho eu uso as redes sociais para mostrar o meu trabalho, tem no mínimo 5 anos. E, na verdade, o que faz as pessoas se conectarem comigo é a minha essência enquanto pessoa. Eles olham as redes sociais, isso é extremamente importante, mas o que eles veem ali é muito mais do que o marketing ou dos textos que eu escrevo ou que alguém escreveu. Porque, na verdade, o alguém escreveu não estava vivendo e sentindo o que a gente sente, entendeu? Então, as pessoas se conectam com os sentimentos. Nós somos muito mais emocionais do que racionais, enquanto seres humanos mesmo. Enquanto nosso sistema emocional no nosso cérebro, ele é muito maior. Então a gente precisa se conectar no sentimento, na amorosidade, na gentileza, na empatia com os nossos pacientes e oferecer para ele o nosso melhor conhecimento. Sim, isso não significa que você vai ser um médico bonzinho, que vai passar a mão na cabeça dele, falar tudo, não, tá tudo certo, tá tudo bem, não. A liderança amorosa, ela requer uma autoridade no sentido de você realmente se posicionar e mostrar para aquela pessoa com firmeza e com elegância e com gentileza e amor, você mostrar com a sua firmeza que a pessoa talvez não esteja no melhor caminho. É isso que ela busca aí também com você. Só que isso pode ser feito de uma forma que integre, que você realmente possa ser a essência que ajuda ele a se conectar com a sua própria essência. Tá fazendo sentido, gente? Esse tanto de novidade, eu não sei se vocês já ouviram isso em algum lugar, mas essa tem sido a minha forma de trabalhar e tem dado muito certo. Tem me conectado às pessoas e eu vou te falar, isso não depende de onde eu estou. Se eu estou aqui no meu consultório ou se eu estou atendendo no ambulatório do SUS, que é algo que eu sempre gostei muito de fazer. E, enfim, é só gerar essa conexão, é só você realmente estar ali disposto e entregue. Ai, mas é tão difícil porque eu tô tão cansado, porque eu tenho que atender tantos pacientes todos os dias, porque essa demanda nunca acaba. Eu sei que é pesado, eu sei que é difícil, eu não tô falando que não é. Só que vai ficar muito mais difícil se você estiver pesado, se arrastando, vibrando mal. Se você estiver inteiro, com o tempo e com muita tranquilidade você vai mudar essa realidade sua, eu te garanto. Talvez em alguma outra aula aqui a gente possa falar sobre essas mudanças na nossa realidade, como que a gente faz isso. Porque eu mudei completamente a minha realidade nesses últimos anos e eu vou te falar, não foi uma mudança tipo assim, que levou anos, ela demorou um pouco mais porque eu não sabia, eu não tinha nenhum caminho, assim, ninguém para me orientar. A gente vai fazendo muitas mudanças e essas mudanças começam em nós. As minhas, posso dizer que até demorou um pouquinho, alguns anos, mas eu não tinha nenhum caminho, ninguém para me orientar. Eu nem sabia o que eu fazia, se chamava medicina integrativa, medicina mente-corpo. Eu fui estudar sozinha e fui perceber que eu realmente estava incorporando as meditações, as técnicas comportamentais de coaching, fazendo processos de coaching de saúde, que eu estava realmente fazendo isso e que era uma prática integrativa. Depois que eu fui aprender isso, quando eu fui fazer curso de formação
conhecer práticas integrativas, conhecer o funcionamento das práticas e tal. Então, até então, eu sabia que eu fazia uma medicina integral, que eu gosto de usar esse nome do integral mesmo, mas eu não sabia nem o nome disso, eu simplesmente sabia que era o que eu fazia. Então, eu comecei bem lá atrás e muito sozinha, porque eu moro numa cidade em que as coisas demoraram um pouquinho mais para chegar. E dessa solidão, desse pioneirismo, eu acabei desenvolvendo a minha técnica, o meu jeito de fazer, o meu jeito que tem dado certo, enfim. Mas eu tô falando que muitas vezes a gente pode ir rápido, a gente pode demorar um pouquinho, isso tudo depende do nosso tempo e da nossa disposição. Mas ser essa liderança amorosa na vida dos nossos pacientes é algo que a gente pode fazer em qualquer lugar e depende muito mais da nossa disposição. Então, o segundo ponto que faz da gente um bom médico hoje é conhecer de seres humanos. Conhecer de seres humanos, desculpa. Conhecer como é o ser humano em si. Quanto mais a gente conhece o ser humano, mais nós podemos atuar e ajudá-los no processo de viver, no processo de adoecer, de ter saúde. E como que eu posso conhecer um ser humano melhor? O primeiro ponto que você pode conhecer um ser humano melhor é se conhecendo melhor, porque o se conhecer melhor te leva para o conhecimento do outro melhor. Se você, cada vez que a gente vai se conhecendo, fazendo processos de autoconhecimento, eu falo que a gente vai encontrando lugares dolorosos dentro da gente mesmo, sentimentos que a gente não sabia que tinha, percepções da vida que a gente não sabia que tinha, e isso vai só mexendo e vai mostrando um monte de coisa pra gente. E aí, se a gente vai vendo isso, nós vamos vendo isso em nós vamos nos tornando mais humildes e, consequentemente, mais amorosos. Então, tudo isso nos leva a sermos também mais receptivos, entendermos mais as dores do outro ser humano. Claro que a gente pode fazer vários cursos, mas principalmente a gente tem que se aprofundar no conhecimento da gente, porque isso gera empatia, isso ajuda, faz com que a gente tenha uma empatia mais positiva com o outro. Não é aquela empatia doentia que faz com que a gente sinta de tal forma a dor do outro que a gente precisa se afastar, porque aquilo gera tanta dor em nós. Então, é algo mais positivo. Eu sempre falo que uma pergunta que me fizeram quando eu me formei como professora de yoga, o que deu diferença na sua vida como professora de yoga, o que a yoga fez por você, o que a Kundalini Yoga fez por você. E eu sempre falava assim, eu parei de dormir com os pacientes. E aí todo mundo, como assim? Falava, gente, eu levava todos os pacientes para casa, na minha cabeça, e assim, às vezes pacientes muito graves, e eu ficava com eles dormindo com eles o tempo todo, pensando como que eu tinha feito, será que eu tinha feito certo? Será que eu podia ter feito algo melhor? Será que alguém podia me ajudar? Ai, como que eu fiz isso? Será que isso pode melhorar? Meu Deus, será que eu fiz certo? Será que a pessoa vai acordar amanhã? Será que amanhã vai estar viva? Sabe, coisas desse jeito. Eu tenho certeza que vocês passam por isso, porque a gente fica muito envolvido na dor do paciente. A gente sempre sente que a gente podia ter feito mais, a gente podia ter dado melhor. Será que tinha um outro protocolo que eu não conhecia? Será que eu fiz algo errado? Então eu era esse tipo de pessoa. E a yoga me ajudou demais a fazer as coisas com muito mais foco, com muito mais tranquilidade. Então eu fazia muito melhor, faço muito melhor, só que também me ajudou a ficar em paz comigo. Olha, essas questões são dos pacientes, elas ficam aqui no hospital, ou elas ficam aqui no ambulatório, ou elas ficam aqui no consultório, e eu vou para casa, porque lá em casa tem minha família, meus filhos, tenho eu mesma, que preciso de cuidar, de atenção, que preciso descansar. Então, tudo isso foi algo que eu fui conquistando, e a meditação e a yoga me ajudaram muito. Então, por isso que eu dificilmente trabalho sem as meditações, porque é um lugar em que a gente já comprovado cientificamente pode transformar nosso cérebro, pode transformar nossas reações, pode transformar a nossa mente. Então, esses pontos são os dois pontos principais. Conhecer de medicina, ter conhecimentos de medicina, e não só da medicina que você trouxe da faculdade, mas ter conhecimentos de saúde em geral, e a gente veio de uma formação que ela é focada na doença, então ter conhecimentos de saúde, e isso eu tenho preocupação porque eu não sei como que eu encontro isso na internet, busque coisas mais que
que vão te dar mais segurança. E muitas vezes você não vai saber exatamente o que é. Você vai precisar ler, ouvir vídeos, sentir que realmente aquilo faz sentido ou não. Né? Tem muita coisa boa por aí, mas também tem muita coisa esquisita. Tem coisas que pessoas prometendo curas e processos que a gente sabe que nesse momento, na condição atual do paciente, talvez na condição atual da humanidade, não são possíveis, né? Não é verdade? Então, vai exigir de você, como tem exigido de mim, um discernimento entre aquilo que é verdadeiro e aquilo que é aparentemente uma falsa promessa. Como eu falei para vocês, o marketing ele é muito positivo quando usado com integridade. Então é muito importante que a gente seja cada dia mais íntegros, né? Enquanto seres humanos, enquanto médicos. Se você vai falar de algo que você faz, fale exatamente, fale daquilo que você faz mesmo, ou fale com propriedade, daquilo que você é, exatamente. Não precisa ser perfeito, só seja você. E é isso que eu busco sempre nos meus trabalhos, nas minhas aulas, trazer o conhecimento que eu venho adquirindo e como isso ressoou em mim, como isso ressoa no paciente, da forma mais íntegra possível que eu consigo trazer. Então esse é um compromisso que eu tenho comigo e com vocês que estão aqui me assistindo, com os meus pacientes. Então integridade é algo que você vai precisar muito nesses tempos em que tudo parece fácil, em que tudo parece acessível, em que a gente não sabe exatamente o que é e o que não é. Então ter integridade é muito importante. A outra coisa, como eu falei, é você conhecer de pacientes, é você conhecer de ser humano, é você buscar se aprofundar no conhecimento dos seres humanos, porque isso vai te trazer cada dia mais facilidade de lidar com o outro. E conhecer, por exemplo, se a gente fala de compaixão, não adianta só a gente estudar, a gente tem que sentir e viver, sabe? Tem uma historinha que eu gosto muito de uns estudos que eu venho fazendo, que eu estava fazendo sobre meditação, né? Tem uma meditação que veio do budismo, que é usada hoje no Mindfulness, que é a da bondade amorosa, que mostra que nós, quanto mais amorosos e bondosos somos conosco mesmo, mais nós desenvolvemos essa capacidade de sermos com o outro. Por quê? Porque a gente ativa o nosso lobo frontal, que é a nossa área responsável pela nossa tomada de decisões e também que nos ajuda a termos mais compaixão, a sermos melhores. Praticamente todas as meditações, elas agem nesse lobo frontal, por isso que quem medita naturalmente se torna pessoa melhor. E aí, tinha um estudo nesse livro que eu li, e esse estudo era o seguinte: eles pegaram alguns monges, alguns padres católicos mesmo, e deram a eles algumas tarefas. E que era a seguinte: eles tinham que estudar a parábola do bom samaritano, explicar uns para os outros o que era ser um bom samaritano, e depois eles tinham que estar num determinado horário, tipo 4h30, na outra igreja. Então eles tinham que fazer ali a tarefa deles, sair e ir para a igreja. Só que no caminho de ir para a igreja tinha um homem caído que propositalmente se colocou ali para testar se só ao estudar sobre compaixão, sobre bondades, nós nos tornamos pessoas melhores. E esses padres todos passaram direto pelo homem que estava ali no chão precisando de ajuda. Por quê? Porque eles tinham um horário para chegar na outra igreja. Então, o questionamento sobre isso era: realmente não é só você estudar intelectualmente que você precisa ser uma boa pessoa, se você realmente não for uma boa pessoa. E tudo isso vem das nossas programações ocultas, subconscientes, que fazem com que a gente se preocupe mais comigo. Eu estou mais preocupada com o meu horário de chegar do que com a pessoa caída na rua. Então, e aí depois eles refizeram esse teste com meditadores, com padres que meditavam. Colocaram alguns padres para meditar durante um tempo lá, e aí fizeram esse mesmo teste, de estudar a parábola do bom samaritano e de atravessar e chegar na igreja. E o índice de homens, de pessoas que pararam ali, foi de mais de 50%. Então, isso não prova, né? Igual eles falam, tem muitos viés esses estudos todos, mas isso mostra a nossa capacidade de nos melhorarmos, de sermos mais bondosos com as práticas meditativas. Então, eu sou apaixonada nessa história, porque ela reflete muito o que aconteceu comigo mesmo, que tanto a yoga quanto a meditação me tornaram uma pessoa muito melhor, consequentemente uma médica muito melhor, uma capacidade maior, elas me deram de olhar para o ser humano e conseguir
apoiá-lo de verdade. Enfim, tudo isso. E como eu falei, esse novo médico que vai surgir nessa nova humanidade que surge na era pós-smartphone, ele não é um médico só do marketing, porque a gente já está meio que cansado. Mesmo que eu faça esse vídeo aqui para vocês, eu tenho que colocar nele a minha essência, não é só o marketing. Então, se você for gravar um vídeo, é muito importante que você grave vídeos, é muito importante que você coloque o seu rosto ali nas redes sociais, porque, como uma vez eu ouvi de uma pessoa, se você não está nas redes sociais, você não existe, porque hoje o mundo acontece lá. Só que é importante que você coloque em tudo isso a ponta de essência e de integridade e de quem você é, tudo isso ali, entendeu? E você só aprende isso passando por processos de autoconhecimento, se tornando uma pessoa melhor, meditando, enfim, se transformando. Senão você vai ficar como a maioria dos nossos colegas aí que estão só falando e falando que fazem, infelizmente ainda não fazem. Mas com certeza farão, porque todos nós passamos por processos de transformação. E mesmo que a gente esteja num momento não muito legal, tudo isso também passa, né? A gente passa, a vida passa. E o que vale a pena é que a gente trabalhe em detrimento de a profissão médica ser algo tão desgastante, que a gente encontre cada dia mais dentro de nós aquilo que nos cura, que nos transforma, para que nós possamos ser cada dia mais esse médico em essência, que é isso que a gente quer oferecer para os nossos pacientes. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se dá tempo. Eu sempre gosto de fazer alguma pequena meditação, mas eu vou deixá-la num outro link para vocês, tá bom? Para que vocês possam desenvolver a prática, se vocês ainda não têm de meditar. Vou deixar um outro link de uma meditação, alguma meditação que eu já tenha gravado, para que vocês possam também fazer a prática, tá certo? Então tá bom, então se você tiver gostado, indica para os seus amigos, traz mais gente para esse nosso grupo de médicos, cada dia mais com propósito, né? Eu gosto de usar essa palavra, essa frase, nós somos médicos com propósito, cada dia mais vivendo na essência daquilo que a gente é. Então, se fez sentido para você essa aula, traz mais gente para conhecer, compartilha esse link e divide com seus colegas para que mais pessoas para que nós possamos fazer uma rede maior de profissionais que realmente são transformadores, que realmente são protagonistas de um mundo que faz mais sentido, de um mundo de mais esperança e de um mundo melhor para os nossos pacientes e para nós mesmos. Tá bom? Então, até mais!